científica da religião e ela era uma mentirosa. O que eu vou dizer aqui vai lhe assustar, mas a ciência não está errada. A terra de Gênesis 1 e 1 é a mesma terra de Gênesis 1 e 2, mas em uma era diferente. Quando Deus fez a terra, no primeiro versículo do livro de Gênesis, ele diz: no princípio fez o Senhor, ou criou Deus, os céus e a terra. Céus no plural, terra no singular. Eu já começo a entender que logo no princípio de toda a criação, Deus já existia. O Senhor não foi algo criado, Ele não foi um ser que nasceu do nada. Deus sempre existiu. A eternidade nasceu dentro dele. E Ele deixou isso escrito, ou pelo menos falado na boca de um profeta, que disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? É assim que está escrito. Deus é o Criador de todas as coisas. Quando Deus criou os céus no plural, 3 céus, é o que nós conhecemos pela Bíblia. Primeiro céu, céu atmosférico, onde as aves voam. Segundo céu, céu cósmico, onde habitam as estrelas, as galáxias, as nebulosas, onde habitam todo o cosmos, onde os nossos olhos às vezes conseguem enxergar, e outros mais, onde nós não podemos alcançar. Terceiro céu, céu da glória de Deus, céu da majestade eterna, céu onde o trono do Senhor está alicerçado, e os anjos voam ao redor dele, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quem acredita nisso, levante a mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Este é Gênesis 1 e 1. A Bíblia diz céus no plural, mas diz terra no singular. O Senhor fez a terra no primeiro versículo. Vou fazer uma pergunta à igreja: Deus faz alguma coisa sem sentido? Deus faz alguma coisa sem propósito? Deus faz alguma coisa sem forma e vazia? Deus faz alguma coisa num estado tenebroso e caótico? Tudo que Deus faz é para um propósito. A terra de Gênesis 1 e 1, ela não era destruída. Ela não era sem sentido. Ela não estava fria, não estava no meio do caos, da negridão, como está a terra de Gênesis 1 e 2. Na terra de Gênesis 1 e 2, a palavra do Senhor é específica e diz que a terra era sem forma e vazia. Isaías 45 e 18 diz que o Senhor não fez a terra para ser vazia. A terra de Gênesis 1 e 2 é a mesma terra de Gênesis 1 e 1, mas alguma coisa aconteceu. Houve uma mutação, houve uma catástrofe de proporções imedíveis que transformaram a terra primária, perfeita, na terra secundária de Gênesis 1 e 2. Eu creio, pelo que li e pelo pouco que entendo, que a terra de Gênesis 1 e 1 não tinha vegetais. Era uma terra composta apenas por minerais. Era uma terra de metais preciosos, de pedras preciosas. Era um reino mineral, e daqui a pouco eu lhe dou razões para dizer o que estou pregando aqui. A terra de Gênesis 1 e 1, ela foi criada com um propósito primário. Um propósito que fugiu no meio dos anos. O Senhor nos ocultou isto e só nos revelará quando estivermos lá. Por isso, usamos conjecturas e ensinamentos naturais que recebemos dos nossos professores dentro de salas de teologia. Escute o que foi que eu aprendi. Quando Deus criou os céus e depois a terra, o Senhor logo criou o seu exército celestial. Deus é um ser que necessita de adoração. Embora Deus, tendo todo o poder, podendo fazer qualquer coisa, e nada do que nós possamos imaginar, o Senhor não lhe é desconhecido. Ninguém pode surpreender Deus em exatamente nada, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele é sapiente. Mas tendo Ele todo o poder, existe uma coisa que Ele não faz. Não porque Ele não pode, porque não pactua com a sua índole. Deus jamais chegará diante de um espelho, olhará para o espelho, arrumará o seu vestido e dirá: eu me adoro, eu me amo, eu preciso de mim. Não, para isso Deus criou seres como os anjos e homens como você. Deus espera 24 horas por dia que você abra essa sua boca santa e dê uma rajada de glória ao coração dele. Para isso Ele te fez. Então Ele criou os anjos. E criou os anjos dentro das suas categorias. Ele criou serafins, querubins
A Bíblia fala de um arcanjo, embora eu pessoalmente creia que existam outros. A Bíblia coloca Gabriel no mesmo patamar de Miguel quando chama de um dos primeiros príncipes. O Senhor criou seres fabulosos, seres lendários. A Bíblia diz que eles são maiores do que nós, mais poderosos do que nós, mas não são melhores do que nós. E depois eu te explico por quê. Deus criou estes seres e os criou para perfeita adoração. Deus liberou entre eles cargos, uns para guardarem, outros para guerrearem, outros para comunicarem, outros para confortarem, outros para simplesmente salvaguardar. E um deles, Deus criou para uma função específica. Tem 3 anjos na Bíblia que o Senhor deu nomes a eles, porque eles eram príncipes de primeiro escalão. Miguel, o príncipe da guerra. Gabriel, o ministro da comunicação de Deus. E Lúcifer, o ministro da adoração. Embora tenha sido ele um querubim, a Bíblia especifica que linguagem de querubim ele era. Ele não era um querubim que ficava com espada na mão para guardar. Ele era um querubim ungido da guarda. A palavra querubim ungido da guarda significa aquele que guardava a adoração. Lúcifer era uma espécie de maestro. Era uma espécie de ser que havia existido por Deus para que pudesse simplesmente trazer alegrias para o coração do Senhor. Eu creio que ele era um poeta. Acredito ainda mais que ele era um grande compositor. Palavras como aleluia, como glórias a Deus, como amém, que não são palavras naturais, são palavras que também são ditas no céu. Para mim foram palavras que nasceram dentro dele. Ele ensinou isso para os demais anjos. E como ele nasceu para adorar, e como ele foi criado para levar outros anjos a adorarem a Deus, ele era um maestro desse coral. E para compor as músicas, para ensaiar o seu coral, eu tenho certeza que ele não fazia isto lá em cima, ele fazia isto em um outro lugar. Eu acredito que a terra de Gênesis 1:1 era a terra onde ele e os seus anjos se reuniam para ensaiarem. Aqui era uma espécie de filarmônica, a terra era uma espécie de centro cultural, onde Lúcifer pegava os seus anjos e assim os ensinava. Eu falo isso com base na Bíblia. No livro de Ezequiel, o Senhor teceu comentários acerca de Lúcifer e disse assim: não era este o que fazia os montes tremerem? Que montes, se no céu não há monte? A Bíblia diz: não era este para qual os outros grandes gritavam: grande é este varão. Quem é que gritava se o homem ainda não existia? Lúcifer estava nesta terra. A terra era o local onde ele adorava o Senhor, ensaiava as músicas. Quando as músicas estavam prontas, então ele levantava voo com seu coral, ia até a eternidade de Deus e dizia: Senhor, preparamos uma cantata para ti. E ele então, com a sua batuta na mão, maestria total, ele levava os anjos a adorarem. O Senhor recebia o louvor e olhava para ele e dizia assim: tu és belo, tu és uma estrela, não há ninguém maior do que você, eu te criei para isso. E por causa desses elogios, talvez tenha sido por isso que Deus deixou de elogiar. Deus é um ser que tem dificuldades em elogiar. Toda vez que ele elogia, são 2 palavras e pronto. Jesus herdou isso do Pai. Ele elogiava os homens, mas a sequência já dava um jeito de fazer ele esquecer o elogio. Jesus um dia olhou para João e disse: entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. O ego de João vai crescendo e Jesus já diz: porém, qualquer pequenino que me serve e me adora é maior do que ele. Jesus era sempre de falar assim, porque quando ele elogia o homem fica orgulhoso. Acotovele o seu irmão e diga: soberbo não tem parte com Deus. Não olhe para cá. Lúcifer ensaia os seus anjos aqui. Quando o coral está pronto, ele vai para lá. Quando ele chega diante de Deus e canta, o Senhor tece a ele comentários e diz: você é perfeito, obra-prima da criação. E isto vai inflando o coração dele. E o caráter dele é destituído de santidade nesse momento. E aí, ele chega nos anjos aqui embaixo, num dia de ensaio de coral, e diz: gente, eu acho que eu posso ser maior do que o Altíssimo. Porque até ele faz elogios para mim. Eu tenho a 1/3 dos anjos comigo, e a autoridade que eu tenho, nós podemos pegar Deus de surpresa. Ele pensou que iria fazer Deus sair do trono, colocar uma couraça de justiça, uma espada na mão e ir brigar com ele. Criador não briga com criatura, porque seria uma briga sem sentido. Criador, só de olhar para a criatura, ele pode fulminá-la. Para isso, Deus lá no céu deu um grito: Miguel, pega Lúcifer e dá um couro nele, Miguel. É por isso que Satanás odeia o ser humano, odeia a existência. Ele se odeia, porque ele feriu
Bíblia diz assim: tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu. Capítulo 13, 14 de Isaías. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, de Deus exaltarei o meu trono. Ele pensou em fazer. Com isso ele feriu o coração de Deus. Tendo ferido o coração de Deus, Deus o destituiu. Eu perguntei a Deus o que foi que aconteceu naquele dia. O Senhor disse para mim que os anjos e Miguel travaram uma batalha tremenda. Isso está